Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube e nessa oportunidade eu vou falar com vocês sobre um versículo muito importante que está em Mateus capítulo 26 e o verso 41. Eu vou ler aqui para vocês e de forma não muito prolongada eu vou fazer esse vídeo aqui explicando um pouquinho, né, do que eu entendi desse versículo e da mensagem principal dele. Então eu espero que vocês fiquem aqui comigo para a gente poder estudar esse pequeno versículo aqui. Eu vou ler agora para vocês, repetindo, é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 40, capítulo 26 e versículo 41, que diz da seguinte forma: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente olha nesse versículo, muitas pessoas, né, ao pregar ou explicar ele, ou mesmo até mesmo estudar, as pessoas costumam dizer que vigiar e orar é uma das armas mais poderosas que nós temos para não pecar. Só que aqui eu gostaria de, não excluindo essa informação, que é verdadeiramente muito verdade, né, de forma redundante aqui falando, mas que vigiar e orar, além de ser uma ferramenta, um meio da gente não pecar, é uma forma da gente estar perto de Cristo, da gente estar conectado com Cristo, com Deus. E essa conexão é o que vai permitir que a gente esteja alinhado com a palavra de Deus. Então, uma vez que a gente está vigiando e orando, o não pecar, o não desagradar a Deus é uma consequência desse relacionamento que a gente obtém por meio da vigilância e por meio da oração. Então, a gente pode estabelecer essa linha de raciocínio que, quando eu estou orando e vigiando, eu estou estreitando o meu relacionamento com Deus todos os dias. Eu estou tendo mais intimidade todos os dias com o Criador do Universo, com Deus soberano. E o fato de eu estar orando, vigiando, de eu estar estreitando essa relação, me aproximando de Deus, vai fazer com que a minha mente ela seja renovada todos os dias, para que eu não venha mais pensar como eu pensava antes, para que eu não venha agir como eu agia antes, para que eu venha me arrepender dos pecados que eu cometi antes. Então a gente pode fazer uma correlação com aquele trecho de Romanos, acho que Romanos 12 ou Romanos 8, não lembro aqui no momento, mas eu já que fala sobre que nós devemos renovar a nossa mente para estar com Cristo, que é mais ou menos assim, que eu sou muito ruim de decorar versículo. Mas voltando ao assunto aqui do vídeo, vigiar e orar são as ferramentas que a gente tem para se aproximar de Deus todos os dias. E quando a gente está em um determinado tipo de relacionamento com Deus, um determinado tipo de intimidade com Ele, nós temos a nossa mente renovada, porque a nossa mente vai buscar e vai querer buscar cada dia mais o que é dos céus, o que é do alto. Nós vamos começar a desprezar aqueles velhos hábitos que nos levavam a pecar, que nos levava a caminhos que não desagrada, que não agradava a Deus. Então a gente percebe que vigiar e orar é essa forma da gente se aproximar de Deus. E por isso que muitas pessoas elas falam: eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais o Espírito Santo, o que eu estou fazendo na minha vida, qual que é o problema comigo. E na grande maioria das vezes, o seu problema, o meu problema pode ser isso, que a gente não está vigiando e orando. E quando nós não vigiamos e oramos, nós caímos em pecado, porque nós fragilizamos o nosso relacionamento com Deus. E essa fragilidade, ela leva nós a estar mais suscetível à tentação. Então, nessa perspectiva, a gente pode fazer essa correlação de que o fato de você não estar buscando a intimidade com Deus por meio de vigiar e orar, está fazendo com que você caia em tentação, mas pior do que isso, com que você ceda essa tentação e você peque. E é justamente nesse ponto que o versículo vem nos ensinar aqui, vem dizer que se você não orar, se você não vigiar, você vai consequentemente pecar. Isso é uma forma de uma interpretação que eu estou tendo. Aqui o versículo é bem claro que fala: vigiar e orar para não cair em tentação. Não quer dizer que você, aqui no versículo fala, se você não vigiar e orar, você vai
cometer um pecado, não. Mas é muito, muito, muito grande a chance. Porque quando a gente não tá com a palavra de Deus, quando a gente não tá com os olhos fixos na eternidade, nós estamos totalmente suscetíveis a qualquer tipo de seta do inimigo, do adversário, a qualquer tipo de concupiscência que é no nosso coração, que é fortificado. Porque quando nós não vigiamos e oramos, a nossa carne, ela se fortifica, o espírito, em contrário, ele vai só murchando e diminuindo. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que vigiar e orar é o nosso único meio da gente conseguir atrair a presença de Deus, porque a gente não vai estar mais tão suscetível assim aos ataques do maligno, aos ataques da carne, porque estaremos em um relacionamento com Deus. Só para não deixar esse vídeo muito comprido, eu gostaria de dar uma ênfase aqui na palavra vigiar também, porque é muito se falado em oração na igreja e deveria ser falado mesmo mais e mais. E também, não excluindo isso, a gente deveria adicionar mais essa palavra vigiar. Porque aqui fala não apenas orai, mas vigiai também. Vigiar, ou seja, não depende apenas da minha oração. Eu vou orar e o meu problema vai estar resolvido. Não, eu preciso vigiar também. Porque a vigilância é essa prudência que a gente tem na nossa mente, no nosso racional, das atitudes, das palavras que nós temos. Porque às vezes, apenas o fato de nós falarmos algo, de nós agirmos de uma forma, isso abre brechas para que a gente caia em tentação. Então, o fato de não vigiar em si também é uma brecha para que a gente possa cair em tentação, que a gente possa pecar e para que a gente se afaste de Deus, entende? Por isso que o versículo ele é bem inteligente, preciso aqui, trazendo essas duas palavras, vigiai e orai. Porque a vigilância ela vai te dar essa prudência na sua mente, ela vai te dar esse controle do que falar, do que não falar, de como agir, de como não agir, de como enxergar as coisas, de como analisar e interpretar tudo que ao nosso redor. E a oração, ela vai ser esse pilar do relacionamento e da intimidade com Deus. A gente vai estar orando com Deus, pedindo entendimento, pedindo a sabedoria, pedindo que o Espírito Santo nos guie, mas nós precisamos vigiar nisso. Nós precisamos vigiar ao nosso redor, nós precisamos ter essa consciência de que a palavra de Deus, de que a oração nos aproxima de Deus, mas a vigilância, ela tem que vir por nossa parte. É nós que devemos administrar esse modo de pensar, esse modo, essa mente que deve ser renovada. Nós é que devemos ter essa prudência no nosso agir, no nosso falar, no nosso andar, em todas as formas. Porque isso demonstra o nosso cuidado e o nosso zelo pelo nosso relacionamento com Deus, que é obtido por meio da oração. Então a gente entende que essas duas coisas, vigiar e orar, são importantíssimas e de grande peso, e uma não exclui a outra. O fato de eu orar vai fazer com que automaticamente eu fique vigilante. Aqui no versículo não diz isso, aqui diz que vigiai e orai. O E está ligando essas duas palavras e está dizendo que eu preciso vigiar e também orar, porque assim eu estarei fortificado contra as tentações. E a gente sabe que, como cristãos, a tentação em si ela já é um mal enorme, porque muitas vezes a gente chega perante uma tentação e a gente não consegue resistir. Então esse versículo aqui ele vem justamente para dar essa base de proteção para nós, para que nós possamos evitar a tentação e possamos evitar, consequentemente, o pecado. E essa foi a minha contribuição, a minha interpretação desse versículo, e eu espero que essa mensagem tenha chegado a alguém, que a gente deve, que a mensagem principal desse vídeo, que a gente deve vigiar e orar, porque isso vai aumentar a nossa intimidade com Deus. E o fato de nós estarmos em intimidade com Deus, de estar com o nosso espírito alinhado com o Espírito de Deus, vai fazer com que nós não tenhamos mais essa tendência tão forte da carne, que é a tentação, de cair a tentação. E o fato da gente estar nesse relacionamento com Deus faz com que nós tenhamos essa proteção a mais, essa força, esse relacionamento que nos move, que nos protege das ciladas, de todos os males que podem ser deferidos contra a nossa alma. E é esse o vídeo, eu espero que tenha ajudado alguém. Se você gostou, curte e compartilhe.